Bom dia, senhoras e senhores. Então, falaremos sobre ataques idosos como ação anticompetitiva, prevenção, mitigação e reação. Bom, por que eu falo isso? Eu sou um apaixonado pela internet desde 95, faço parte de uma geração muito peculiar, que fomos testemunhas oculares da chegada da internet comercial no Brasil e a transformação das antigas BBS, o pré-histórico da internet, nos provedores da UAP e a internet como ela é hoje. E desde o início dessa rede, que era um descampado, não existiam as .coms, não existiam os negócios estruturados como tem hoje, os aplicativos não eram onipresentes na vida das pessoas, as comunidades se formavam para poder criar o serviço. Uma das primeiras comunidades era a Brasnet, onde eu fui ouvidor, eu cuidava do time de abuse e fui um dos service admin, um cargo muito específico em redes de IRC. Desde essa experiência tão tenra no início da internet, o ataque idoso era presente, e aí eu acompanho esse assunto há mais de 20 anos. Então, já exerci várias ocupações, vários cargos de diferentes organizações de TI e Telecom, e atuo como professor pesquisador na área de TI e Telecom. Toda a minha produção, eu estou reunindo sobre esse nome, Ayubio, e vocês encontram as minhas publicações tanto no YouTube, onde eu tenho um canal com o nome super humilde, Eu Faço a Internet Funcionar, para dar ênfase nas pessoas e não nas organizações que fazem a internet funcionar, um blog, o Twitter, e eu coloquei o LinkedIn aí porque estou em busca de oportunidades de trabalho, então se alguém tiver alguma organização interessada no meu trabalho, por favor, entre em contato. E aí está o QR Code do Twitter. Que tipo de coisa eu tenho publicado lá? Porque eu entendo que o limite de franquia na banda larga fixa não tem justificativa técnica, até um modelo de quebra dos oligopólios dos SPs brasileiros, porque não se deve usar o serviço de DNS gratuitos à torta direito como se utiliza hoje, e também falo das ameaças à neutralidade da rede, cujo também, esse assunto da neutralidade da rede, tenho também um post específico onde eu faço um ensaio de como seria um futuro possível, como seria a internet e a sociedade, sem neutralidade da rede, e também um estudo, uma proposta, na verdade, que eu fiz recentemente, que eu pergunto, é possível um banco de dados nacional de cobertura de internet e telecomunicações? Como vocês, na casa de vocês, ou na empresa de vocês, sabem quais são as empresas que ofertam banda larga, ofertam link corporativo? Então, eu faço uma proposta também para resolver esse problema, convido todos a lerem lá no meu blog, eu vou colocar no final da apresentação de novo os mesmos links para vocês acessarem, então peço apoio nessas iniciativas. Mas falemos de DDoS. Então, o que são ataques DDoS para a gente estabelecer o nosso plano comum? São ataques que visam exaurir a capacidade computacional do alvo, e essa capacidade computacional geralmente em pacotes por segundo, ou em conexões TCP simultâneas, em casos mais específicos de ataques feitos ao protocolo Layer 7, ou número de conexões no banco de dados, ou então o número de conexões que um servidor de e-mail consegue manter, um servidor SIP, etc. A outra vertente desses ataques DDoS, eles tentam exaurir a largura de banda da internet do alvo. Então, se um alvo tem 1 gigabit por segundo de internet, ou 10 gigabit, um sistema autônomo como um todo, ele tenta ultrapassar essa capacidade, entupir o link, e ambas as estratégias, o alvo fica offline ou com a performance severamente degradada. Então, é esse tipo de DDoS que eu estou falando aqui. Mas antes, lá nos primórdios da internet, na década de 90, o que basicamente motivava os ataques DDoS? Eu coloco em 3 categorias. Vandalismo, o mesmo tipo de motivação do cidadão que quebra um banco de praça ou picha uma parede, ele se sente satisfeito, ele quer colocar a marca dele, ou se sente empolgado em causar danos. O mundo dos games, muitas pessoas ficam frustradas por terem perdido campeonatos, e o mundo dos games atrai muito esse tipo de ataque. Não é incomum nos contratos de links de internet ou de data center e servidores virtuais impedirem, vendarem o uso do serviço para a área de games. E o ciberativismo, não como um todo, mas uma vertente do ciberativismo, convoca a sociedade, convoca as pessoas a participarem de ataques DDoS, deixando alvos fora do ar, para poder levantar uma bandeira, levantar um discurso mais feliz do que isso não é a vertente majoritária. O que está acontecendo agora? As mesmas categorias continuam em uso, continuam aparecendo, mas uma muito fortemente tem surgido nos últimos 3 anos, que é a anticompetição. Então, de fato, empresas passaram a realizar ataques DDoS contra os seus concorrentes, visando causar prejuízo. Não é mais porque o cara tomou um headshot no Counter-Strike, não é porque o cara quer vandalizar uma empresa, é porque ele quer causar prejuízo financeiro à empresa. Então, frisem esse lado financeiro. Então, boa parte da minha fala é fazer um heads up, chamar a comunidade para ter atenção nessa categoria. Eu faço algumas sugestões dos casos dramáticos que eu vivenciei, testemunhei e aconselhei nesses últimos anos.
Quando eu digo dramáticos, a coisa é dramática mesmo. É muito incomum, talvez, um profissional da nossa área de rede ou de segurança lidar com esses assuntos mais pesados, mas eu já tive telefonemas de, por exemplo, o cara fala, olha, 20 famílias dependem disso daqui, eu vou quebrar. Ou então, uma que eu nunca vou esquecer, era um Natal, 25 de dezembro, a esposa do dono desse sistema autônomo estava com uma gravidez de alto risco, estava no hospital, e o dono desse sistema autônomo me falou, olha, não sei se nessa noite eu vou perder minha esposa, meu filho, minha empresa, ou os três. Então, a dramaticidade chega a esse nível, e é por isso que eu estou fazendo esse chamado à comunidade a prestar atenção nesses casos, e vou fazer algumas sugestões da minha experiência para esses casos. Agora, por que houve esse aumento? Por que então tem uma categoria a mais que eu sinalizo de ataques e DOS motivados por anticompetição? É que, diferentemente de antes, lá na época do IRC, da Brasnet, ou da explosão dos first-person shooters, antes o atacante tinha que ter um conhecimento técnico, uma bagagem técnica e se dedicar em criar o seu arsenal de guerra, seu arsenal para fazer os ataques de DOS. Mas hoje houve uma democratização muito intensificada nos últimos anos de que pessoas que não têm conhecimento nenhum possam realizar esses ataques de DOS. Então isso facilitou, abriu uma porta para que esses ataques de anticompetição surgissem. Na verdade, a anticompetição não é um caso, não é uma novidade, não, o DDoS não é uma ferramenta única utilizada para isso. Em eventos como esse, nos almoços, estou cansado de ouvir sabotagem de provedores, concorrente cortando fibra de outro, mexendo no equipamento do outro. Então, o acerramento da anticompetição em outras formas do mundo offline, por assim dizer, já são muito conhecidas pelos operadores de rede. Mas esse, via DDoS, é o que tem se intensificado. Então, vou trazer aqui dois exemplos que justificam e demonstram para vocês esse aquecimento dessa área. Então, o eufemismo do stress test. Então, existem dezenas de empresas que, sobre o eufemismo, a prerrogativa de eu estou vendendo um serviço de stress test da sua rede, eles estão, na verdade, vendendo um serviço de ataque de DOS. Então, eu trouxe aqui um exemplo muito comum, isso está na primeira página do Google, quando você procura, dessa empresa que oferece planos de IP Stressor. Eu chamo a atenção para o último plano aí. Com $55, na cotação de hoje, R$214, você é capaz de gerar um plano mensal, pode gerar um ataque de 250 gigabits por segundo. Você que está me ouvindo e me assistindo, pense, a sua organização aguentaria um ataque de 250 gigabits por segundo? A sua operadora, o seu upstream, seu fornecedor de banda IP, ele aguentaria esse ataque? Então, por um investimento de R$214, o seu negócio, a sua empresa e até o seu fornecedor está em risco. Agora, a vertente mais perversa, que se descortinou, eu diria, mais em 2018, são os ataques sob encomenda. O que eu quero dizer com isso? Então, criminosos têm ofertado o serviço de ataques de DOS com planos de duração diária, semanal e mensal. Essa oferta ela é realizada em grupos de WhatsApp, Telegram, nos principais grupos e circuitos de profissionais da área, empreendedores da área. Então, diferentemente daquela oferta que é um site, que é um autosserviço, você paga no cartão de crédito, no PayPal, ou em Bitcoins, e você ganha esse arsenal de ataques de DOS, aqui é um pouco mais escuso, um pouco mais debaixo do pano. E esse serviço ele é muito mais especializado. Então, esse ataque que se contrata no boca a boca, nesses grupos, que ele é ofertado mesmo. O cara coloca, você quer deixar seu concorrente fora do ar? Aqui estão os planos. Ele coloca a tabela de preço, você entra em contato, pode contratar o serviço com ele. Mas não é um serviço despersonalizado, ele é personalizado. Então, o ataque ele é desenhado para causar o maior dano possível, o maior estrago possível. O alvo ele é estudado para conseguir esses objetivos. Então, esse atacante que oferece serviço, ele faz uma escolha criteriosa, por exemplo, dos horários de ataque, dos IPs que vão ser atacados durante o ataque e o vetor do ataque. A ideia dos horários é para causar maior impacto. Então, uma corretora de bolsas de valores, nos horários do pregão, vai receber ataque. Um provedor de acesso residencial, no horário de pico da noite, ele vai receber esse ataque. Ou então, esse estudo é tão desenhado, é um trabalho de alfaiataria desse ataque, que já vi diversos casos em que o atacante estudou a rotina do NOC, os horários de entrada e saída, e nos horários de troca de turno, ou quando havia ninguém no NOC, os ataques começavam. Então, era um objetivo de exaurir o recurso humano, ou seja, fazer a equipe trabalhar em escala dobrada, esgotar fisicamente a equipe que está tentando defender esses ataques. Em relação aos alvos,
é muito comum ter infelizmente, é muito comum ter muitos ovos no mesmo cesto, né? Então, vejo muitas organizações, no mesmo /24, colocar tudo que é importante. O site corporativo, os 2 DNS, que não pode colocar na mesma rede, e aí focando o ataque nesse /24, que vai ser majoritariamente por um link, toda a infraestrutura acaba caindo em conjunto. Então, existe essa busca de qual é o cesto que tem maior ovos e para realizar esse ataque e causar o maior estrago possível. Também o vetor de ataque, para poder simular o máximo possível do tráfego legítimo dessa rede. Então, se é uma rede que faz muito VoIP, muito comumente os protocolos que se assemelham ao VoIP são utilizados no ataque. Se é uma empresa de e-mails corporativos, os ataques também tentam imitar o tráfego legítimo de e-mail. Então, como eu falei, uma alfaiataria, um trabalho artesanal de desenhar o ataque para que seja o mais difícil possível para quem está do outro lado defender dele. Agora, o que torna um DDoS anticompetitivo? Se ele sempre existiu, desde que a internet é a internet, desde que ela chegou, por que eu estou sublinhando esse anticompetitivo? É que um ataque de DDoS, propriamente dito, ele não costuma deixar evidências forenses. Você não consegue pegar o ataque de DDoS e atribuir uma evidência tão quanto uma arma como uma impressão digital. Então, a autoria ela pode ser inferida pelo modus operandi. Cada atacante tem uma espécie de caixinha de ferramentas, de pacotes, de maldades, dos ataques que ele sabe fazer e como fazer. Isso, para quem está do lado da defesa, é possível reconhecer uma assinatura, digamos assim, a caligrafia, o traçado do ataque, e também as questões circunstanciais ao ataque. E são justamente essas questões circunstanciais que a gente pode atribuir um ataque como anticompetitivo. Então, que exemplos eu trago desse anticompetição? Esses casos, todos eu trouxe, eu me empenhei de trazer casos que sejam não únicos, assim, eu vi e revi essas categorias várias vezes. Então, por exemplo, 3 SPs, um número fictício, coexistem numa região, chega um 4º SP para poder ofertar banda larga ou link corporativo nessa região, todo mundo, exceto o 4º, começa a receber ataque de DDoS. Típico, clássico, isso acontece o tempo todo, a semana toda, as empresas que oferecem serviço de mitigação de DDoS ouvem isso o tempo todo. Também ataque com hora marcada. Então, um provedor ganha uma RFP para um evento, um congresso, um evento como esse aqui, que numa data e hora específica há o uso intenso da internet, na hora inicial do evento, até o término do evento, o ataque de DDoS está em curso. Chega a ter alguns casos, chega a ser tragicômico, que eles param de DDoS no almoço. Então, como a nossa jornada aqui nessa semana, a gente tem um horário de almoço, se o competidor anticompetitivo do fornecedor do link de internet daqui, em alguns casos ele chegaria a interromper o ataque de DDoS no almoço. Não sei se para economizar recurso ou talvez para sublinhar o que ele está fazendo. Está vendo o que eu estou fazendo com você? Também, caso que eu já vi várias vezes, data center ganha uma licitação pública, a licitação tem um ritual muito rigoroso, no dia do aceite da licitação, a infraestrutura sofre ataque de DDoS para que essa empresa não consiga ser homologada e aí isso interfira no processo licitatório. Então, é grave, as histórias são graves a esse ponto. Mais alguns exemplos. A cada exibição de propaganda na TV e na rádio, o DDoS acontece, para estabelecer uma relação de causa e efeito. Existe uma guerra psicológica envolvida nisso. Quando se fala hoje ataques de DDoS feito por especialistas, esses que são contratados, é um xadrez que se joga, né? Então, por mais que você coloque contras-medidas, a cada ação que ele faça no tabuleiro, você faça uma reação, como ele foi contratado e especializado em deixar o alvo fora do ar, a cada contramedida sua, ele inventa uma nova medida, contramedida e medida. Isso até alguma das partes cederem, ou esgotar o pacote de maldades deles, a caixa de ferramentas dele, não saber mais como atacar, ou você se vê encurralado como operador da rede e não com você, esses fornecedores, os seus consultores, não conseguirem mais dar conta de como ele desenhou um ataque. Então, esse jogo de xadrez é muito intenso. Também já vi ataques durante sorteios e brindes, né, quando vai fazer o bingo para premiar os clientes da empresa, quando o cara vai anunciar o primeiro número, DDoS. E aí, quando acaba o evento, o DDoS para, né? E também uma categoria que é muito perversa, e aí essa é muito associada ao impacto financeiro que eu falo, funciona da seguinte forma: o atacante monitora os seus recursos de numeração, suas informações do BGP, ou fica dando port scan na sua rede. Todo novo cliente que ele encontra, ele ataca. Para deixar um recado bem claro: você não pode expandir, você não pode crescer, você não pode aumentar seu faturamento. Se você não fizer, eu vou tentar impedir através de DDoS.
Então, friso a seriedade do que tem acontecido e mais para frente eu vou falar como prevenir, como reagir, como lidar com essa situação. Mais alguns exemplos de quão crítico, de quão refinado tem sido esse tipo de serviço de ataque. Então, os provedores de acesso à internet, eles têm uma carta na manga, um recurso, principalmente os pequenos e médios. Se os IPs públicos, o sistema autônomo deles estão sendo atacados, ele pode parar de usar os IPs públicos e recorrer a fazer um grande NAT do IP da operadora. Quanto menor o provedor, mais fácil para fazê-lo. Mas também, por repetidas vezes, encontrei a seguinte situação: quando ele passa a utilizar os IPs da operadora do enlace dele, ou então ele pede emprestado para um colega, ele percebe que ele é o alvo, ele pensa, bom, se eu utilizar IPs públicos de uma outra empresa que não é o alvo, eu vou parar de receber esse ataque. Em questão de minutos, ao ponto de ficar claro que há uma automação, qualquer IP público que era utilizado no NAT da navegação dos clientes era reconhecido e era alvo de ataque. Como isso pode ser feito? Quais são as hipóteses que eu tenho? Desde ter um lugar que tem um Wi-Fi público, um restaurante, uma biblioteca que seja atendido por esse sistema autônomo, tem alguém lá checando os IPs públicos em uso, mas para conseguir ter uma reação de 5 minutos durante a madrugada, não é difícil imaginar que exista algum malware que fique avisando, fazendo um DNS dinâmico, sempre avisando para o atacante, olha, o IP público de navegação mudou, esse é o seu novo alvo. Então, as ferramentas de ataque de DDoS anticompetitivos são refinadas a esse ponto. E também, para ampliar essa tragédia, criar uma epidemia de ataques DDoS, é muito comum uma empresa, ao ser atacada, imaginar quem é o patrocinador do ataque e contratar o mesmo atacante para atacar o outro. E com pequenas cidades, pequenas manchas pelo país de epidemias de DDoS, porque todo mundo ataca todo mundo, como é que é aquele ditado? Olho por olho, dente por dente, todo mundo fica cego, banguela, mais ou menos nessa tônica aí. Bom, como prevenir? Como se previne o DDoS? É esquisito falar em prevenção de DDoS, mas o anticompetitivo isso é possível, né? Mantém os amigos sempre perto de você, os inimigos mais perto ainda. Então, se você quer evitar esse risco, que eu estou dando ênfase, que é muito comum e crescente, conheça seus concorrentes, visite, aperte a mão, dê tapinha nas costas, troque fotos no Instagram, tenha uma proximidade com eles, mantenha-os muito próximo. Encontre pautas de interesse comum, preço dos posts, os preços dos links, vou montar um X regional, mantenha-se próximo. Existe a competição do mercado, que é por preço e marketing. O resto, vocês são empresas do mesmo setor, da mesma categoria, sofrem os mesmos tributos, têm os mesmos fornecedores, vocês têm mais interesses em comum com seu concorrente do que divergências, pensem nisso. Participe de associações do setor, a Abranet, a Abrint, BPF, sindicatos patronais similares, para você ser conhecido pelos seus concorrentes, ter um canal aberto de comunicação com ele e qualquer desentendimento mitigue rapidamente. Por exemplo, já falei com o SP que ele suspeitava que a fonte do ataque do DDoS eram 2 técnicos que brigaram em campo. Eu tinha que subir no poste junto, um olhou torto para o outro, de quem ia colocar a escada, e isso pode ter virado um ataque de DDoS. Então, se sentiu desentendimento com o concorrente, pega o telefone, veja bem, desculpa, não é assim, vamos tomar um chopp, amenize essas situações. Agora, como mitigar? Vamos colocar na cabeça a seguinte ideia. Eu mostrei para vocês, por R$214 mensais, uma pessoa capaz de, teoricamente, se a oferta for cumprir com o que ele está falando, 250 gigabits por segundo. Se você não tem na sua rede uma largura de banda maior do que o ataque, há nada que você instale na sua rede que vai te proteger. Tem que ser algo antes da sua rede. Então, a mitigação de DDoS ela é um serviço, ela não é um produto. Não é nada que você ligue na tomada, não é um software que você instala. É um serviço que envolve uma equipe especializada para ficar jogando esse xadrez que eu expliquei com vocês, com os atacantes. Para os provedores de acesso à internet, é recomendável adquirir o trânsito IP já com a mitigação. Tem muitas ofertas de empresas internacionais e brasileiras no Brasil, que é o trânsito IP, o acesso à internet no atacado, já com a proteção inclusa. Obviamente, ela custa mais do que um link não protegido. Metaforicamente, seria um tubo que não entope, um link de internet e trânsito IP com proteção de DDoS. Para sites, web apps, provedores de conteúdo, a CDN pode ser uma alternativa, mas ainda assim muitas CDNs podem simplesmente, como o Douglas falou, olha, não aguento carregar esse fardo, obrigado, invoco a cláusula do contrato que eu estou rompendo, e aí você recebe de volta essa responsabilidade de mitigar DDoS. Então, para essas categorias de empresas, pode ser necessário se preparar para se tornar um sistema autônomo e cuidar da própria mitigação de DDoS.
Também algo que tem sido mais comum nesse ano, verifique se o seu fornecedor de trânsito IP suporta o mecanismo Black Hole, e por mais que ele diga, teste, porque eu já vi casos dele dizer que tem e não tem, e de a community existir, a rota ser instalada, mas ainda assim você recebeu o tráfego. E tem sido uma tendência, pelo menos de 2 grandes empresas de trânsito IP no Brasil, de não oferecerem mais o Black Hole, né? Eles ofereciam antes, tradicionalmente, desde sua fundação, mas hoje não oferecem mais Black Hole no trânsito IP. Elas exigem uma taxa a mais, que você contrate serviço a mais. Então, verifiquem, testem caso a caso, não se deixem, não se prevaleçam do material de marketing, tenham uma evidência de que isso esteja funcionando. Mas, ainda assim, Black Hole ela é uma ferramenta importante ter na sua caixa de contramedidas, mas Black Hole não é mitigação de DDoS. Um dos sinônimos de mitigação é suavizar. Se o Black Hole você fala, upstreams e mundo, não me mandem mais tráfego para esse destino, seu objetivo era deixar o destino fora do ar, o remédio matou o paciente, você ajudou o atacante a deixar o alvo fora do ar. Então, o Black Hole é uma medida de proteção para o operador da rede, não para o alvo do ataque, né? E também, como tem uma profissionalização grande nos atacantes de DDoS, eles já sabem que, como o Black Hole é o primeiro local, o primeiro recurso que você vai lançar a mão, qual a estratégia que eles fazem? Atacam todos os IPs do sistema autônomo simultaneamente. Então, se você tem um /22, tem cerca de 1024 IPs, imagina você dar Black Hole em 1024 IPs, você ficou fora da internet. Então, por mais que você deixe de receber o tráfego sujo, você vai deixar de receber tráfego limpo. Então, Black Hole, por favor, corrijam materiais, treinamentos, livros que eu encontro isso a rodo. Black Hole não é mitigação de DDoS, tá? E também não seja pego de surpresa. É um divisor de águas. Quando uma empresa contrata uma solução de mitigação de DDoS para prevenir, ótimo, ela tem grande chance de sobreviver a um ataque a uma crise como essa. Se ela liga para o comercial da solução, que vende a solução durante um ataque, a chance de sobrevivência reduz muito. Então, você tem que contratar, implementar e ter essa proteção antes do primeiro ataque. Tá? Prevenir é mais barato e mais eficiente do que remediar. Também sugiro a todas as redes, sistemas autônomos, todo mundo que tem serviço de online, de criar um plano de ação para ataques de DDoS. Junte com a sua equipe e pense, e se acontecer se nossos links entupirem? E se a quantidade de pacotes por segundo desse switch, desse roteador, for ultrapassada, o que a gente faz? Como é que a gente pode manter nosso serviço crítico em produção, mesmo diante de um ataque de DDoS? A própria mitigação de DDoS é a principal solução, mas tem várias medidas e rearranjos, táticas que vocês podem pensar de guerrilha para poder sobreviver a isso. Digo sobreviver nesse sentido, tem empresa que quebra por causa disso. Então, pensem no plano de ação, documentem, ensaiem. Para ensaiar, comprem lá aquele serviço de stress, e aí sim utilize para o stress test mesmo. Ataque a sua própria infraestrutura depois de implementar essas políticas e veja se você está preparado ou não para quando alguém fizer isso fazendo uma ação anticompetitiva contra a sua empresa. Agora, como reagir? Então, falei de prevenir, falei de mitigação, e eu sempre aponto como um sinônimo de mitigação a suavização, ou seja, sobreviver aos efeitos colaterais do que está acontecendo. Agora, como você reaja? Aconteceu, e qual a ação diante do acontecido que você tem que ter? DDoS, ele é um crime. No Brasil é um crime. Procure um advogado e faça uma notícia crime. Se ele for motivado por uma ação anticompetitiva ou por extorsão, tem alguém exigindo bitcoins para poder parar o ataque ou dinheiro para parar o ataque, são outros 2 crimes. Então, se um crime foi cometido contra a sua organização, tem um crime ameaçando a sobrevivência da sua organização, acione a polícia. Por mais óbvio que pareça, eu não conheço ninguém que tenha feito isso de forma substancial. O que eu vejo tem um amigo que é delegado, tem um sobrinho que é investigador, sempre há um approach informal, off the records, nos canais informais, mas ir lá entregar para o delegado assim, olha, estou sendo atacado, dá todas as evidências, isso tem sido evitado, não compreendo muito porquê, talvez uma descrença na polícia, mas de qualquer forma vamos deixar barato, se o seu negócio está ameaçado de fechar as portas ou falir, é isso mesmo, você não vai fazer nada. A polícia tem todos os recursos de investigação, de pegar todas as circunstâncias do ataque e chegar na autoria, coisa que as evidências forenses do ataque não têm. Então, não deixem, por mais que pareça que não vai dar em nada, não deixem de notificar a polícia. Talvez o seu ataque não tenha evidências, mas a assinatura do ataque que outra pessoa recebeu, mas recebeu um telefonema, isso pode virar um fio do novelo que pode se puxar e chegar à autoria. Não deixem de fazer isso. E o lastro legal é a lei Carolina Dickmann, ela fala que a interrupção, perturbação de serviço telegráfico, telefônico informático, telemático ou de utilidade pública, basicamente a internet descrita aí, pena de detenção de 3 anos e multa da cadeia, óbvio, menos do que 4 anos, tem a progressão de pena,
mais multa. Então, os criminosos dessa área precisam encontrar a força da lei. Por favor, nos ajudem nisso. Também prepare a sua rede para fazer a captura de pacotes. É muito comum de não ter recursos computacionais, não ter porta no switch configurado, roteador habilitado, como o Juniper fala, o Analyzer, ou o MikroTik também tem outros termos, mas você precisa gerar um raio-x, uma amostra no arquivo PCAP desse ataque. E se dê o trabalho hercúleo de abrir os arquivos .pcap, encontrar os IPs vulneráveis, escanear de volta, identificar quem são os atacantes e notificar um a um que te deu o ataque, que te fez o ataque. Qual que é a estratégia? Lembra do xadrez que a gente está jogando com um criminoso especializado? Se toda vez que ele te ataca, ele perde a botnet dele, te ataca, ele perde recurso, te ataca, perde recurso, você se torna um alvo desinteressante. Então é um trabalho muito duro e árduo de fazer, mas um trabalho muito significativo, uma das poucas reações que você tem além de acionar a polícia. Tá? E pare de sofrer de DDoS calado. Reaja nos grupos do GTR, nos grupos do Telegram, WhatsApp, se manifeste, diga o que está acontecendo, outras pessoas que estão sofrendo o mesmo problema vão te procurar também, acione as autoridades, venha a eventos como esse, perguntem os palestrantes que estão falando sobre DDoS. Existe um modus operandi muito comum que é se calar, esconder, como se fosse a vítima tem vergonha de ser alvo de ataque DDoS. Isso não é motivo de vergonha, a gente precisa fazer o strike back, a gente precisa combater essa iniciativa e é isso que eu estou sugerindo aqui para a comunidade. Então, essa é a minha fala, tenho bastante tempo para perguntas, quero ouvir as perguntas de vocês, vou estar aqui ao longo da tarde do evento para poder conversar, se for um caso mais sensível. Esses são todos os meus canais de comunicação para conseguir achar minha produção, ayub.io. Obrigado pela atenção e espero as perguntas. Nome e instituição, por favor. Cristiano, Unioeste. Já nos conversamos bastante, Ayub, não sabia da sua apresentação ainda. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar você pela apresentação. Você sabe que eu sou da área administrativa, entendo muito basicamente o que é os termos técnicos, só o suficiente para a gente poder dialogar, né? E eu ouvi, a sua palestra foi um linguajar muito fácil, muito compreensivo, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, o setor, você falou muito do comercial, da área comercial. O setor público tem uma outra dinâmica, um funcionamento distinto, tem outros trâmites, né? Do meu entendimento, até onde você falou, a solução que eu tenho, numa situação como essa, eu saio correndo, balançando os braços, né? Daí, especificamente, para o setor público, quais seriam as atuações que poderiam ser feitas? Porque, para você entender melhor por que a minha pergunta, no momento eu me sinto seguro por conta do percurso que eu percorro, né, para a minha saída de internet. E isso é bem provável ter um planejamento no sentido de mudar isso. A minha saída é única, ela vai variar. E aí, o que eu faço? Bom, como você está online, como qualquer vidraça corre o risco de ser quebrada, com alguém atirando uma pedra, qualquer IP online corre o risco de ser atacado por DDoS. O que talvez a tua organização deve ter uma preocupação diferente, que as motivações são um pouco diferentes, mas nem isso menos preocupantes. Cyberativismo, o vandalismo, ou até tem um terceiro que talvez as empresas não estejam tão preocupadas, mas que é a questão de soberania. Talvez uma outra nação com interesses militares, soberania, queiram danificar, prejudicar a operação de organizações públicas brasileiras. Então, nesse sentido, as organizações públicas estão na mesma vulnerabilidade que as organizações privadas. Está público na internet, isso pode ser interrompido. Então, da mesma forma como existe uma preocupação com continuar atendendo o cliente e não ter prejuízo financeiro, na área pública de continuar atendendo o cidadão, os serviços internos que a organização tem que atender. O que eu sinalizo para vocês é o seguinte, que nas licitações, em vez de colocar coisas loucas como exigir que a conexão seja com Tier 1, que isso é incorreto, podemos conversar depois no backstage, mas de incluir nas compras de link de qualquer órgão público que haja proteção, de que os critérios da licitação sejam critérios corretos para se escolher uma solução boa. E existem soluções brasileiras de mitigação de DDoS que são muito boas. Por favor, os autores das licitações não fiquem tentando se espelhar somente em soluções estrangeiras. Então, diante da tua pergunta, que eu tenho para compartilhar isso. Se preocupe igualmente. Ok, obrigado. Boa tarde, eu sou o Ivan da IMF, e uma das perguntas é se você conhece algum software que a gente pode recomendar aos nossos usuários para rastrearem as máquinas e verificar se eles estão sendo zumbis aí para ataque de DDoS.
Interessante, não sei se talvez a Lucimara pode me ajudar nessa pergunta, o pessoal do CERT, mas eu pessoalmente não conheço, porque a forma que eu faço é o tradicional, Nmap em todo mundo, ou então talvez a tua equipe possa fazer uma automação, um script que fique fazendo scan na sua rede, buscando por esses IPs e notificando os seus clientes. Nesse sentido, você me fez lembrar de um detalhe importante. Também já vi muitos casos de empresas que eram alvos de DDoS porque elas eram origem de DDoS. Então, há uma represália. Talvez a vítima, ao ser atacada, para tentar provocar a dor de volta, para chamar a sua atenção, acaba atacando de volta que é a origem de DDoS. Então, eu não conheço nenhuma solução Next Finish que faça isso, mas ela está ao alcance da tua equipe. Se eles tiverem administradores de sistemas Linux, que façam scripts, que fiquem monitorando de tempos em tempos a sua rede, mande um alertazinho, a tua equipe consiga achar e mitigar esses casos. Mas, parecida com a resposta que eu recebi do palestrante anterior, é quase que enxugar gelo, uma disputa de gato e rato. É um programa contínuo que nunca se interrompe. Sim, por favor. Enquanto a Lucimara vai no microfone, uma das coisas que pode se fazer para detectar isso é justamente usar ferramentas para detecção de DDoS contra você, para ver se você está sendo usado para gerar DDoS em alguém. Então, coisas como FastNetMon, assim, podem ser configuradas para fazer as duas coisas. O flow do upload, né? Não só olhar o download, mas o upload também, perfeito. Exato. Sim? Na verdade, o que a gente estava conversando um pouco aqui não é de você colocar a ferramenta em host para fazer isso, mas você usar, por exemplo, o NetFlow para você observar tudo que está acontecendo na tua rede. E aí sim você consegue identificar máquinas que estejam disparando ataques para fora. Então, tem parceiros nossos que já adotaram essa solução e têm conseguido pegar com uma taxa bastante boa, né, um índice bastante bom. Aí, quem são máquinas que estão disparando ataque por conta de uso de NetFlow. Mas ainda assim customizado, né? É algo que você faz, né? Isso aparece bem nítido no NetFlow. Para aprimorar aí essa pergunta, esse tema, nós, quando sofremos aí brutais ataques de DDoS, nós vimos que nos decorrer dos outros dias, nós recebemos comunicados de outras empresas que sofreram e nossos usuários estavam sendo usados. Não sei se eles já estavam sendo usados antes ou depois que nós sofremos o ataque. Se foi o motivo, às vezes, algum usuário nosso ter tido origem, né? E como ela disse, o NetFlow, a gente identificou depois que o tráfego que o nosso usuário gerava enquanto sendo um zumbi de ataque era muito baixo. Não era um tráfego que dava um diferencial, que assim, não, esse cara aqui está gerando um ataque. Era alguns Ks. Então, sim, não era um negócio que identificava muito, tá? Eu tenho mais uma pergunta. Sim, pois não? Tá? Rapidinho. Tá. Você tem alguma notícia de que alguma empresa do segmento de defesa tem gerado ataques, que a gente tem que ficar esperto aí, dar uma... Você sabe de alguma? Bom, a comunidade sinaliza... A comunidade sinaliza que sim, da mesma forma como DDoS, da forma motivada por questões anticompetitivas, a gente pode também incluir nesse cesto do anticompetitivo as empresas que fazem o ataque DDoS para tentar oferecer a solução de proteção. Então, procurando no Google pelo nome das empresas, pela reputação delas e fazendo um histórico de como você foi contactado, como foi feita a oferta do serviço, você pode identificar, sim, alguns casos de empresas que atacam para fornecer a venda. É o business plan da máfia italiana, né? Se você não pagar aquela mensalidade, eu vou acabar com a tua empresa. É nesse sentido. E uma última pergunta, você sabe de alguém que conseguiu ser identificado? Alguma empresa que conseguiu identificar o agressor? Infelizmente não, porque nunca vi lançar em mão corretamente das autoridades. Sempre existe aquela coisa do meu primo que é delegado, conversa informalmente, mas colocar um boletim de ocorrência, fazer uma notícia crime, nunca vi isso acontecer. Então as autoridades precisam ser provocadas a agir. Então não tenho conhecimento. Tá bom. Obrigado, parabéns. Obrigado. Boa tarde, Gondim Netel. Então, por exemplo, ontem tomei um ataque de 8 GB, aí, que foi pouco, mas vamos lá, identifiquei lá 184 IPs com NTP aberto fazendo ataque. Não seria, de repente, interessante, né, algumas organizações se unirem e, de forma prática, a gente pegar, por exemplo, estão aqui os IPs, e a gente plotar isso num sistema, o sistema identificar, já enviar notificação, porque isso até facilitaria e agilizaria, né, uma resposta rápida, né, desses problemas. Porque, assim, identificar o ataque, beleza, a gente identificou, teve aquele trabalho, listamos, testamos, está aberta a porta. Né? Não seria legal, de repente, existir isso, né, comunitariamente entre os AS e tal, algum lugar para a gente plotar isso?
Existirá. À sua direita tem rapazes que estão sorrindo bastante, porque quando você começou a perguntar, eles estão fazendo exatamente um projeto nesse sentido. Uma lista de blacklist, de reputação, de IPs, para ser trocado entre sistemas autônomos, que você pode exportar essa lista, e aí múltiplas organizações vão conseguir reportar e se proteger desse tipo de ataque. Então, a 1 metro de distância, a solução está aí para você. O projeto está ainda em fase embrionária. Eu convido até você a participar das primeiras reuniões, caso você queira. Talvez isso possa acontecer hoje. Então, também outras pessoas que estejam assistindo, que estiverem interessadas nessa iniciativa, entrem em contato comigo, também posso interceder essa comunicação. E você tem mais alguma pergunta ou não? Não, pô, obrigado. E, por fim, só uma última dica. Se tudo der errado, se estiver desesperado, não tem solução nenhuma, então tem um atalhozinho, uma dica, um truque que eu posso compartilhar com vocês. Durante o ano de 2018, eu só testemunhei um único ataque em IPv6. Então, se tudo der errado, saia da rede IPv4 e no IPv6 é uma internet mais limpa, mais fácil de você evitar esses serviços pagos de ataques de DDoS. Então, essas empresas que, inclusive esses especialistas de DDoS anticompetitivos, brasileiros, não fazem ataque IPv6. Então, mais do que nunca, se prepare com o IPv6 para também fugir dessa onda de ataques de DDoS anticompetitivos. Obrigado. Uma